Isso, as medidas de redução de gastos contidas na medida provisória divulgada nesta quarta-feira levarão a uma economia de 4 bilhões e 300 milhões de reais em 2025. As mudanças nas regras do seguro-defeso pago a pescadores artesanais na época de procriação dos peixes gerará uma economia de mais de 1,5 bilhão de reais. A limitação orçamentária na compensação previdenciária vai economizar outros 1,5 bilhão nas contas da Fazenda. O valor restante, mais de 1 bilhão, esse valor virá do endurecimento nas regras para ter direito ao auxílio-doença. A medida cria um teto para a compensação financeira que a União paga a estados e municípios pela incorporação do tempo de contribuição de servidores públicos ao regime geral da Previdência Social. O impacto em 2026 será de 10 bilhões de reais. Para a gente entender melhor sobre os assuntos da Câmara, a gente convidou o deputado Alex Manente, do Cidadania, aqui de São Paulo. Tudo bem, deputado? Mais uma vez, uma honra receber o senhor aqui. Bem-vindo, boa noite. Bem, obrigado, Tiago. Uma satisfação mais uma vez participar com vocês. Estamos à disposição para falar de um tema que está tão presente na vida da população, que é debater impostos. Claro. E nós precisamos, obviamente, cada vez mais conscientizar nossa população dessas questões. Eu queria começar perguntando para o senhor o seguinte: por que na segunda-feira a Câmara deve votar a urgência dessa análise da derrubada da alta do IOF? Por que não há uma sessão para já decidir sobre essa derrubada? Por que a urgência? É uma tentativa de fazer talvez um jogo com o governo, continuar negociando as possibilidades, porque o governo acabou editando a medida provisória, né, deputado? É verdade, além da medida provisória, nós tivemos esse decreto do aumento dos impostos através do IOF. E eu defendi, inclusive, no Colégio de Líderes, que acabou definindo com que nós tivéssemos essa pauta pelo presidente Hugo Mota, e defendi que nós não permitamos que o Executivo Federal possa a todo momento aumentar impostos por decreto, não apenas porque é esse IOF, mas porque nós temos que ter esse debate na Câmara e no Congresso Nacional sobre o aumento de impostos que tem se tornado uma rotina nesse governo. Por isso, nós decidimos, e aí há um consenso de fazer com que essa urgência seja votada e que nós possamos analisar. Eu defendo que nós votemos o decreto, o projeto de decreto legislativo, e derrubemos esse decreto como fizemos no marco do saneamento. Acho que a Câmara tem que ter esse papel, mas ainda não é a maioria. Mas só de termos a urgência é um sinal de que a Câmara está atenta e não permitirá que tenhamos aumento a todo momento de impostos sem o devido debate, sem a necessidade de poder também enxugar a máquina pública brasileira. Ô, deputado, em relação à medida provisória, o que o Congresso deve decidir? Porque, não sei se o senhor concorda, pela experiência que o senhor tem no Congresso Nacional e desde o início do governo Lula, sempre foi uma relação conflitante do Congresso com o governo, em alguns momentos num nível mais alto, em outros momentos num nível mais baixo, mas talvez esse seja um dos principais embates nesses 2 anos e meio, quase 3, não é? É porque é uma visão diferente, né? O governo do presidente Lula é um governo que ainda está analógico, ele é atrasado, ele pensa numa máquina muito que não aceita as novidades e necessidades de atualização. Isso faz com que, ao invés de debruçarmos sobre como enxugar a máquina pública, como tirarmos custos, privilégios, por exemplo, o projeto do super salário que a Câmara já votou há 4 anos atrás, está no Senado, o governo pode muito bem defender essa tese, porque é uma redução de custo, e aí a gente não precisa aumentar imposto. Então, na minha opinião, o que está acontecendo é que é um governo muito desatualizado e uma Câmara que está presente na vida da população, como nunca antes esteve. Então, eu sinto uma presença efetiva do sentimento da população demonstrada nessas ações da Câmara, muito mais do que essa articulação política, que é, na minha maneira de ver, uma maneira antiga de enxergar esse processo de relação na Câmara dos Deputados. O que o senhor acha que pode acontecer com essa medida provisória? Porque o Congresso precisa analisar, senão a MP caduca, né, deputado? A MP tem, inclusive, ela não é uma medida provisória que o governo, pelo menos, teve o cuidado de ter a sua validade apenas para 90 dias. Então, ela não está valendo imediatamente. Mas é necessário nós debruçarmos e aproveitarmos essa medida provisória para fazermos, de fato, a avaliação dos custos da máquina pública brasileira. Nós temos um arcabouço fiscal, nós temos que cumpri-lo, nós temos que enxugar a máquina e temos que não fazer com que o cidadão pague mais impostos, porque a nossa economia não aguenta mais. Então, nós precisamos
fazer com que as cobranças sejam devidas e a máquina pública seja enxugada. Acho que existe mais espaço para negociação com o governo, porque domingo nós tivemos uma reunião demorada na casa do presidente da Câmara, o deputado Hugo Mota. A senhora acha que existe mais espaço de negociação? Porque ontem o ministro da Fazenda foi ao Congresso Nacional e a gente viu o que aconteceu com bate-boca de parlamentares. Isso mostra, talvez, a temperatura que o governo, em relação ao parlamento, esteja vivendo, né, deputado? É verdade, mas eu volto a dizer, mais uma vez o governo tem que ter o bom senso de entender que a nossa economia não vai bem, que a população não está satisfeita. Nós estamos observando as pesquisas que estão cada vez mais apresentando um desgaste desse governo que está muito fora da frequência do que a sociedade precisa. E o que a sociedade precisa, efetivamente, é debater aquilo que a Câmara, o Congresso tem trazido. Diminuir a máquina pública, enfrentar de fato os bancos, fazer com que eles tenham de fato os impostos e não tenham tamanho lucro. Olha o tamanho do nosso juros, que é um juros abusivo, que obviamente não faz com que tenhamos condições de ter investimento e obviamente tudo isso está sendo traduzido no pagamento de mais impostos, porque essa é a visão do governo. E acho que a medida provisória dará a oportunidade da Câmara mostrar que não é isso e o governo ter que aceitar, porque nós não vamos permitir que o Brasil continue aumentando impostos e não rever na sua própria situação estrutural como é o nosso país. Deputado Alex Manente, do Cidadania de São Paulo. Mais uma vez, muito obrigado pela entrevista. Voltaremos sempre a nos falar. Um abraço, até a próxima. Muito obrigado, Thiago. Um grande abraço a todos da Jovem Pan. Muito obrigado.